Vocês viram que o Bolsonaro já não tem mais nada para falar. Ele não tem mais nada, ele não tem mais frentes de combate. Então, ele simplesmente foi para uma live e disse que a vacinação contra a Covid-19 está provocando AIDS. Eu até recebi uma charge esse fim de semana, Sara, se você puder colocar, uma charge absoluta do Laerte, que é fantástica. Se o cara fala assim, olha, vacina da AIDS, aí aquela estátua da justiça, aquela que a justiça é cega, se levanta e fala assim, olha, você está preso. Não tem mais nada para fazer. Não tem mais um jogo de argumentos. Olha aí, ó. É uma charge da Laerte, olha só, vacina da AIDS. Aí vem a estátua da justiça e fala, chega, você está preso. E leva o cara embora. Que é o que deveria ter sido feito. Que é a única solução hoje, plausível, não é possível, não, a única solução plausível em relação a esse psicopata, esse demente, que é presidente da República. Nós temos um presidente da República que é um demente. Será que dá para atinar sobre isso, gente? Será que dá para entender a plenitude disso? Assim, qualquer criança, qualquer adolescente minimamente esclarecido percebe que se trata de um demente. Um dia você vai se debruçar sobre o seu passado, mesmo que é muito jovem hoje, fala, rapaz, você sabe que teve um presidente do Brasil que era um demente, um psicopata? E que a burguesia nacional é uma coisa tão apodrecida, que as classes dominantes brasileiras são tão apodrecidas, que elas dão um suporte para esse demente, para esse psicopata, para ganhar dinheiro. Vocês viram aí quem não ouviu, eu recomendo que ouça. Foi um furo do 247, eles vazaram um áudio do. Oh, meu Deus do céu, como é o nome do banqueiro? Do Banco Pactual, André Esteves, que é dono da Editora Abril, tá? É o dono você entende as capas da Veja, as últimas, com Paulo Guedes, aquela entrevista patética com Jair Bolsonaro, porque o dono da Editora Abril, portanto, o dono da Veja, da Exame, é esse André Esteves, do Banco Pactual, um banqueiro. Ele vazou um áudio dele, ele conversando com outros banqueiros, empresários e tal. O cara é o dono do Brasil. Os banqueiros mandam no Brasil. Ele estava explicando aos seus pares o que deve ser feito para o Bolsonaro ganhar a eleição. Então ele fala assim: se para o Bolsonaro ganhar a eleição, o Bolsonaro tem que calar a boca. Ou seja, a estratégia da burguesia nacional para se manter com a mão no cofre, controlando a política monetária e a política fiscal, é manter o presidente da República calado. Porque eles sabem que se trata de um demente, de um psicopata. Então, assim, a gente tem que manter esse psicopata calado, sentado, rabo na cadeira, quieto, né? Se for preciso, sob medicamentos, para a gente manter a mão dentro do cofre, manter o país sob domínio de 5 famílias, que são os oligopólios de bancos no Brasil. 3 bancos controlam a vida nacional, na verdade. 3, o Itaú, que é nacional, tem o Santander, Bradesco, mas assim, é uma coisa maluca. Então, a estratégia de política do Brasil é comandada por banqueiros como esse sujeito, esse André Esteves, que fala as maiores barbaridades, dando risada, fazendo piada. Ele tem uma pulsão de ser um showman e tal, ele acha que é engraçado, e assim, ele é absolutamente sem graça e ridículo, mas cercado de puxa-sacos, que qualquer coisa que ele fala, eles riem. Então você tem a impressão que você está numa espécie de enquete da porta dos fundos ouvindo esse áudio, porque um sujeito falando coisas totalmente sem graça e uma claque que não para de rir. São os patetas, só que eles têm muito dinheiro. É quem manda no. Aí ele fica dando ordem para o Arthur Lira, presidente da Câmara. O Arthur Lira já me ligou, já disse para ele o que ele tem que fazer. E ele fala assim: olha, mesmo que o Lula ganhe, a gente vai estar no Banco Central com o Roberto, com o
o presidente do Banco Central, como o Banco Central se tornou autônomo constitucionalmente, ele falou assim, não tem problema, o Banco Central vai estar na nossa mão 2 anos ainda durante o próximo governo, se o Lula for presidente. Nós é que vamos mandar na política monetária, política financeira do país. O controle da moeda está na mão desses caras, não é mais do governo. É Roberto Campos Neto, é o filho do Bob Fields, que é o presidente do Banco Central, o Bob Fields Neto. Ele falou assim, não se preocupe, mesmo que o Lula ganhe, nós ainda vamos ter o Banco Central nosso. Ele fala dessa maneira, na mão do Roberto Campos Neto, por 2 anos. E isso é uma coisa inacreditável, mas é o estado de coisas que nós chegamos. Após o golpe de 2016, ele faz elogios, e ele é super condescendente com políticos. Ele fala assim, o político não é bom nem é ruim. Eles são ignorantes, eles reagem às coisas, por isso que a gente tem que orientá-los. Aí faz uma elegia para aquele teto de gastos, como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Diz que o Bolsa Família, na verdade, é dos tucanos, uma coisa linda, feita pelo Paulo Renato, que foi ministro, que já faleceu, que foi ministro da Educação do Fernando Henrique Cardoso, para manter as crianças na escola. É um mentiroso. Quer dizer, ele além de tudo, é um sítio mentiroso. Essa ideia de que o Bolsa Família a origem é tucana, porque os tucanos tinham uns programas ridículos de gás, de escola e tal. O Bolsa Família é uma estrutura que foi pensada para distribuir riqueza. É óbvio que iria abarcar outros programas semelhantes, mas nunca foi nada feito semelhante no mundo. É uma referência mundial. E o Bolsonaro, não à toa que ele quer acabar com o Bolsa Família, como acabou, para criar um auxílio que só vai durar 1 ano. Porque quando acabar o auxílio, não tem nem mais Bolsa Família, nem auxílio. E você apagou o Bolsa Família, que está no imaginário da população brasileira e que nunca vai sair desse imaginário. Por isso que eles têm tanto medo da volta do Lula. Porque a volta do Lula é, de novo, os programas de assistência social que revolucionaram a economia brasileira. Infelizmente, não revolucionaram a política como nós gostaríamos que revolucionasse. Mas a economia foi absolutamente revolucionária. Eu era repórter da Carta Capital, andei pelo sertão do país, cidades inteiras ressurgiram, cidades fantasmas, cidades que tinham deixado de existir. As pessoas tinham se recolhido para seus grotões para morrer de fome. Tinham se recolhido para morrer de fome. Esperar. A fome ia matando primeiro as crianças, os idosos e os adultos estavam esperando a hora de morrer também. Essas cidades renasceram com o Bolsa Família. Por quê? Porque as pessoas passaram a ter dinheiro e passaram a movimentar aquela pequena economia local. Daqui a pouco aquilo estava funcionando numa enorme engrenagem capitalista. E esses caras, eles têm pavor da ideia de uma sociedade, mesmo capitalista, que tem o mínimo de justiça social, porque a justiça social é a semente da consciência. A justiça social é a semente do pensamento, do conhecimento, da visão crítica da vida. A justiça social dá para as pessoas oportunidade de pensar, porque elas não precisam ficar atentas todo o tempo à sobrevivência física. Elas podem pensar um pouco além. Elas podem ter um tempo de descanso. Elas podem ter um fim de semana em que elas podem fazer um churrasco com os amigos e bater um papo. Elas não precisam estar todo o tempo procurando comida, sem saber se amanhã vai ter comida de novo. Elas não precisam estar todo o tempo pensando na sobrevivência física dos seus, de si própria e dos seus. A justiça social, ela traz essa capacidade de você ter um mínimo de tempo ocioso e poder se dedicar a coisas da vida, e não só trabalhar, e não só sobreviver. Mas esses caras não querem, esse André Esteves, esses banqueiros, essa classe dominante que deu golpe com Michel Temer e que está aí com o Bolsonaro, eles não querem isso. Eles querem que as pessoas passem todo o tempo ocupadas em sobreviver, em comer no outro dia. Isso é uma estratégia do neoliberalismo. Esse enorme contingente de 15 milhões de desempregados é uma estratégia, esse exército de reserva de trabalhadores desempregados é uma estratégia fundamental para o neoliberalismo, porque você reduz ao máximo os salários,
porque tem muita gente querendo trabalhar, então eles trabalham por qualquer salário. Você retira os direitos trabalhistas, porque dá a impressão às pessoas de que são os direitos trabalhistas que estão mantendo elas desempregadas. E você trabalha com o medo da fome, da morte, do desespero. Então, esses caras não querem uma saída para isso, porque é uma estratégia de sobrevivência do capital no Brasil, é essa. Aí os caras vai e aparece num áudio escandaloso, é escandaloso. Eu recomendo todos a ouvirem. É escandaloso. Talvez uma das coisas mais escandalosas que já aconteceu no Brasil nos últimos tempos. Olha que o Brasil tem um presidente que diz que a vacina provoca AIDS. Então vocês tirem isso. É uma coisa que vale a pena. E assim, certamente o Bolsonaro falou essa maluquice de vacina contra a AIDS, porque o único ensinamento político que ele absorveu integralmente, desde a campanha de 2018, que é uma estratégia do Steve Bannon, é o seguinte: não deixe nunca que um escândalo se permaneça muito tempo no ar. Crie um factoide permanentemente para tirar o foco daquilo que é deletério para o seu governo. Então, logo depois dos caminhoneiros terem anunciado que não confiam mais no governo Bolsonaro, que vão entrar em greve, ele me vem com essa história de vacina provocar AIDS, que aí você dá uma chacoalhada no noticiário. E é gravíssimo isso que se anuncia, porque é o seguinte: Bolsonaro vai votar e vai levar no Congresso Nacional, e é bom que leve, um auxílio emergencial de R$ 400 para as pessoas. Não é nada, é uma porcaria de auxílio, é um nojo de auxílio. Mas para quem não tem nada, e hoje assim, é preciso que a gente entenda uma coisa. Tem 20 milhões de pessoas que não têm nada. Nada. Nada para comer. Não tem um biscoito creme cracker para comer. Não tem pão. Nada. Sabe o que é nada? É nada. O sujeito levanta, olha em volta e não tem nada para comer. Então, R$ 400 faz uma enorme diferença para quem não tem nada. Uma enorme, uma imensa. Por isso que está certíssima a oposição, e o Lula deu um depoimento fantástico sobre isso. Ele tem que ter o auxílio emergencial, tem que ser mais do que 400, e vamos apoiar porque tem que ter auxílio emergencial. Se o Bolsonaro vai usar isso eleitoralmente, é um problema dele, Bolsonaro. Então ele vai aprovar. Só que é o seguinte: ele fez esse Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família, e vai terminar no ano que vem. Na eleição acaba. Porque ele faz a seguinte aposta: ele e esse doente do Paulo Guedes, essas duas figuras abjetas que se odeiam e que fizeram um pacto satânico agora para permanecer no governo. O que esses caras estão fazendo? Vai chegar lá, se ele ganhar a eleição, se o plano de ganhar a eleição der certo, a reeleição, ele começa o outro mandato sem Auxílio Brasil e sem Bolsa Família. Com nada. E aí, meus companheiros e companheiras, um segundo mandato na mão desse psicopata, que aí não vai ter mais nada a perder, é o fim do Brasil. Aí é guerra civil. Aí os meus amigos comunistas que hoje prezam muito a frente ampla, a conciliação, aí vão ter que pegar em armas. E aí como é que vai ser? É o fim da picada, gente, é o fim da picada. Então, assim, nós vivemos tempos terríveis. Mas nós temos a nossa solução, né? A gente tem que se mobilizar, não tem jeito, continuamos nos mobilizando. Eu espero que a gente consiga reverter o mau clima em relação às manifestações do dia 15 e que elas se revertam numa posição nova de luta, dentro de uma estrutura diferenciada. E outra coisa, é Lula 2022. A briga agora é todo mundo abraçado com Lula para eleger em 2022. Essa história de terceira via, que é o que, na verdade, boa parte desses banqueiros, e o próprio André Esteves me parece inclinado a isso, mas vão apoiar Bolsonaro, no mesmo minuto, se isso não der certo, já apoiam o Bolsonaro e vão continuar apoiando. Assim, então não tem terceira via, quarta, quinta, a gente tem que todo mundo Lula 2022. Você gosta ou não da política do Lula, você tem restrições ao PT, não importa. Não estamos mais discutindo política, estamos discutindo sobrevivência, soberania. É outra coisa.
Depois a gente faz a nossa luta política interna, mas assim, é preciso dar razão a quem defende isso e é preciso levantar essa bandeira de uma vez só. É Lula 2022. Então, 15 de novembro é Lula 2022. Natal é Lula 2022. Manifestações é Lula 2022. Essa história de fora Bolsonaro e um governo popular, vocês estão falando para quem? Vocês querem fazer política ou poesia? Porque isso é poesia. Não, não vamos falar do Lula. Eu vi essa conversa. Não vamos falar do Lula. Vamos fazer assim: fora Bolsonaro e por um governo popular progressista. Isso é poesia. Quem que entende isso? Que é o trabalhador que está lascado, entende a história de governo popular e progressista? Tem que botar na cabeça do cara que é Lula e mostrar por que tem que ser Lula. Goste ou não. Ser petista ou não. Tenha restrições ou não. É a nossa única saída é a eleição do Lula. Não tem nenhuma outra saída. Nenhuma. Nenhuma. Se o Lula não existisse, se ele continuasse preso, a gente estava fodido. Porque não tem nenhum outro candidato, nenhuma outra saída de nenhum outro partido. Ponto final. Então a gente assume logo esse BO e toca a vida para frente. Agora, fazer outra manifestação fora Bolsonaro por um governo popular e progressista, que bobagem é essa? O que é isso? Isso é poesia. Queremos ganhar a eleição, fazer poesia. Queremos tirar o Bolsonaro, fazer poesia. Então, assim, muitas coisas, começando essa semana aí, né, com esse psicopata falando que vacina da AIDS, e, claro, os banqueiros fincando a estaca no peito da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, um capacho completo, né? O André Esteves mostrou bem isso, estava dando ordens para o Arthur Lira sobre como ele deve se portar na Câmara dos Deputados, e como o Bolsonaro deve se portar para ser eleito, e como o Brasil deve se portar para que eles continuem ganhando muito, muito dinheiro, tá bom?